Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, mais uma informação aí rapidinho. Esse papiro aí que vocês estão vendo aí, pessoal, é um fragmento que vai falar da infância de Jesus. É o fragmento, pessoal, o Evangelho de Infância de Tomé, ou seja, a respeito da infância de Jesus. Quando Jesus tinha 5 anos até aos 12 anos, pessoal. E esse fragmento, pessoal, vai corroborar com algumas histórias de Jesus que é contada aí em outros livros, chamados de livros apócrifos, né, que não entraram nas Bíblias que a gente tem aqui no Brasil. Em outros lugares aí a gente encontra esses livros apócrifos. Ele foi escrito, pessoal, em 13 línguas. Esse livro da infância de Jesus, pessoal, que é conhecido como livro apócrifo, ele vai falar de algo, pessoal, que se fosse colocar dentro da nossa Bíblia, né, das Bíblias que a gente tem hoje, não seria muito aceitável, né? Tanto é que não foi aceitável. Por quê? Porque vai narrar a história de um Jesus, pessoal, que não tem nada a ver com o Jesus adulto, né? O Jesus adulto, que é bonzinho, que faz muitos milagres, que faz muitas coisas aí que agrada a população da época, né? Mas o Jesus na infância, pessoal, ele também faz muitos milagres. Ele fez muitos milagres, ressuscitou muita gente ali, mas ele também amaldiçoa muita gente. Tanto é que Jesus estava ali na beira de um rio, brincando, fazendo no barro ali, alguns pássarozinhos, pessoal de barro, e aí um sacerdote ali, um homem pegou, viu ele fazendo aquilo ali, brincando com barro, os passarinhos brincando com barro, e aí foi e avisou o pai, né, o padrasto de Jesus, porque era dia de sábado, era o Shabat, não podia fazer aquilo ali, fabricar aquilo ali. Então, imediatamente o pai de Jesus, né, o padrasto, foi lá e falou com Jesus, que Jesus não poderia fazer aquilo ali, que era o Shabat, tinha que respeitar o Shabat. Então Jesus pegou, olhando para ele e falou, eu não posso fazer isso aqui, então tá bom, então eu vou livrar eles. Aí Jesus foi, bateu palmas, né, e o barro ali imediatamente se transformou nos pássaros e saiu voando, pessoal. Então, o que é que acontece, pessoal? São muitas coisas que não foi colocado dentro dos evangelhos ali. Outro ponto, pessoal, é que Jesus estava atravessando a aldeia e aí um rapaz, né, um jovenzinho foi correndo e esbarrou em Jesus. E Jesus ficou irado, né, e falou que o rapaz não voltaria pelo mesmo caminho que ele tinha percorrido. E assim, imediatamente, o menino, né, caiu duro, ou seja, morto. Ou seja, Jesus amaldiçoou aquela criança ali, a criança imediatamente morreu. Então isso começou a assustar a população e isso foi passando para a população ali da época ali. Então são coisas, pessoal, que nesse apócrifo vai revelar muitas coisas que já estavam rodando ali no ano 300, Então esse livro do apócrifo, que vai falar da infância de Jesus, vem relatar muitas coisas que Jesus fez, né, ainda quando era criança, de 5 anos até os 12 anos de Jesus, pessoal. Jesus, pessoal, também ele foi levado a um professor, né? O primeiro professor não teve muita paciência com Jesus, né? E não instruiu ele. Aí foi levado até um outro professor. Esse outro professor também, pessoal, não teve muita paciência com Jesus, porque segundo o relato, diz que Jesus tinha muito, mas muito conhecimento e até sabia mais do que os professores. Então o professor, segundo o professor, ficando irado com aquilo ali, deu uma bufetada na cabeça de Jesus. E Jesus, né, olhando para ele, ficou irado e fez o que? Amaldiçoou aquele professor e aquele professor imediatamente caiu duro, ou seja, caiu morto. Então Jesus, pessoal, ainda criança, tinha esse outro lado obscuro que não é apresentado dentro das nossas Bíblias que a gente tem aqui no Brasil. Então, pessoal, esse fragmento aí vai narrar um Jesus, né, totalmente, né, diferente daquilo que o povo já tem conhecido, né, Jesus adulto. Então, Jesus de 5 anos aos 12 anos tem esses prodígios, né, tem esses prodígios aí que ele fez, né, e não tinha muita paciência com as pessoas não, né. Ele mostra no livro que ele era uma criança que pagava às vezes devido às coisas que aconteciam com ele, e pagava muitas das vezes, né, refletindo um pouco de ódio, né, igual eu tenho mostrado aí para vocês. Então é um Jesus que ainda era criança, que muitas pessoas não têm lido esse apócrifo, né. Então é um livro que quando a gente lê, a gente começa a refletir um pouco da infância de Jesus. Você me perguntaria, mas isso tudo é verdade? Olha, é um fragmento que vai datar ali por volta do 4º século ao 5º século, né? E quem achou esse fragmento foi Gabriel Nock Macedo e Lyons Berks.
Tá, pessoal? Então, se é verdade ou não é verdade, a gente vai pesquisando, pessoal, porque não existe documento mesmo ali do primeiro século para provar que Jesus existiu. Mas o que a gente entende, pessoal, é que muitas histórias foram escritas a respeito de Jesus, tanto como Jesus na infância dele, né, como Jesus adulto. E os líderes da igreja, pessoal, aquilo que era melhor para beneficiar a igreja, ia colocando como canônico, ou seja, o livro sagrado. E aqueles que não era sagrado para eles, que não era bom para a igreja, eles colocavam como apócrifo. Então esse livro, pessoal, da infância de Jesus, é colocado como apócrifo. Então não é um livro que foi inserido dentro das igrejas pelos pais da igreja. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês, informativo aí para vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.